Seja bem-vindo ao canal Em Família, que Deus possa abençoar o seu estudo juntamente conosco. Nesta terça-feira, 2 de janeiro, nós trazemos a lição com o título Um Cântico para Cada Estação. Nós vamos aprofundar esse tema em seguida da nossa oração. Oremos. Pai eterno, Deus de amor, queremos te agradecer, Pai, pelas tuas dádivas, pela bênção que é poder estudarmos juntos a tua palavra. Pedimos a presença do Santo Espírito e a iluminação das nossas mentes para que nós possamos entender esse assunto, possamos viver e que essa palavra seja uma experiência viva para cada um de nós. Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. E assim nós começamos o estudo dessa terça-feira, um cântico para cada estação, trazendo a pergunta número 3. Leia Salmo 3, Salmo 33, de 1 a 3, e Salmo 109, do 6 ao 15, para responder a seguinte pergunta: que diferentes facetas da experiência humana esses salmos mostram? O texto é amplo, precisa ser lido para a compreensão melhor, mas aqui no canal nós escolhemos o texto de Salmo 3, de 1 ao 3. Alexandre vai ler para nós. Vamos ao texto. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória. A leitura completa das diferentes referências bíblicas demonstram que os salmos representam diversas circunstâncias da vida, como alegria, tristeza, sofrimento. O estudo dessa terça-feira começa falando exatamente sobre essas circunstâncias ou estações da vida, que ele coloca aqui, em que nós podemos viver e que o povo vivia e que esses salmos foram escritos. Ele vai enumerar aqui 6 circunstâncias. Entre elas, nós podemos destacar aqui salmos que magnificavam a Deus e o seu poder criador. Tem também aqui salmos de ações de graças, salmos que clamavam por libertação de problemas. Temos também salmos de sabedoria, salmos que recordavam o passado deles, como eles foram infiéis e como Deus foi fiel, isso para advertir as gerações futuras para a sua fidelidade também. Então nós temos várias circunstâncias, vários momentos da vida deles em que esses salmos foram escritos. É importante nós lembrarmos, né, Ale, aqui a lição nos leva a essa compreensão, que em todas essas circunstâncias, o Salmo nos leva a adorar a Deus. Então, o ponto central é a adoração a Deus. Mesmo em meio às circunstâncias, às situações como nós vimos aqui, não tão favoráveis, de perseguições, de sofrimento, de aflição. Bem como situações de gratidão, de alegria, mas em todas elas a adoração ao Criador. E nós seguimos acompanhando o estudo da lição e vamos passear pelos recursos poéticos. O autor da lição vai nos levar a conhecer alguns desses recursos que são empregados na poesia, na confecção dos salmos. É importante também a gente ter em mente que essa lição de terça-feira vai dialogar com a lição de quarta, em que vai ser tomado os salmos como orações. Aqui eles são considerados como louvores, né? Então, por isso a gente estuda a parte mais poética, a parte mais lírica desses salmos. E nós começamos aqui a conhecer alguns desses recursos. O primeiro que o autor traz para a gente é o paralelismo. E ele fala de um recurso que trabalha a repetição de ideias. O autor traz aqui um exemplo, quando no Salmo 103, versículo 1, o autor do Salmo diz assim: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, nós vimos aqui que essa ideia ela é repetida, é o paralelismo, é um recurso poético muito comum
nos Salmos. Algo importante também no estudo e na compreensão do tema, dessa temática dessa semana, dessa terça-feira especialmente, é que é apresentado os Salmos como resultado da experiência humana. Assim como Israel e os seus salmistas tiveram suas experiências e, através do Salmo, externaram isso em momentos de alegria, de tristeza, de gratidão, de louvor, nós também temos as nossas experiências. Por isso que os Salmos são tão amados por nós, porque falam das nossas experiências. Usam imagem de um Deus que está próximo. Aqui, no recursos poéticos, é usado a linguagem figurada de Deus como nosso refúgio. O Salmo 17, verso 8, mostra o seguinte: refugiar-se em Deus é descrito como está à sombra de suas asas. É apresentado como se fosse uma galinha protegendo os seus pintinhos, dando proteção, cuidado e amor. Assim é o Deus que nós servimos e que é descrito nos Salmos. O terceiro recurso que o autor coloca aqui é o merisma. O merisma é uma expressão de totalidade por meio de um par das partes contrastantes. Então ele dá aqui o exemplo do Salmo 88, verso 1, que ele diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Então aqui ele coloca a palavra dia e noite, que são as partes, para expressar a totalidade, ou seja, ele clama ao Senhor todo o tempo. O próximo item dessa lista de recursos poéticos que o autor da lição traz para a gente seria o jogo de palavras. E é um pouquinho mais difícil para nós compreendermos, porque nós já lemos os Salmos traduzidos na nossa língua nativa. Mas ele explica que na língua original eram usadas palavras que tinham o som, a fonética parecida, para expressar ideias, para criar um contexto, uma ideia, e trabalhar a rima, a fonética nesta frase. No exemplo que o autor nos traz do Salmo 96, são usadas duas palavras do hebraico, que é Elohim e Elilim. E assim nós vamos concluindo o estudo dessa terça-feira, entendemos tranquilamente que o Salmo representa as experiências humanas vividas em cada estação da vida. E o importante de tudo isso é entender que, assim como os salmistas reconheciam que Deus estava com eles, nós também que enfrentamos nossas dificuldades, nossas estações da vida, às vezes nós estamos felizes, às vezes estamos tristes, estamos contentes, reconhecemos que Deus está conosco. E isso fortalece a nossa fé e a nossa comunhão com o nosso Deus.